Ei, pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Jaque. Estou aqui para juntos resolvermos hoje uma questão da banca Sebrasp. Nela, iremos revisar concordância verbal. Acompanhe comigo. Bem, pessoal, a questão que nós vamos resolver juntos é uma questão que foi aplicada pela Banca Sebrasp no ano de 2020. Vejamos o enunciado. Assinale a opção que apresenta a frase gramaticalmente correta. Então, nós vamos buscar a alternativa que está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vejamos as alternativas. Letra A. Fazem 2 anos que saí do meu emprego. Aqui, nós podemos perceber que há o verbo fazer indicando tempo decorrido. Fazem 2 anos. Ora, de acordo com a regra de concordância verbal, o verbo fazer no sentido de tempo decorrido é impessoal. Isso significa que ele não possui sujeito e não fará concordância, portanto, ficando sempre na terceira pessoa do singular. Sendo assim, o correto é faz 2 anos. A opção está incorreta. Letra B. Beatriz e eu gostamos de ir à praia. Vejamos. Aqui nós temos Beatriz e eu, que é o termo sujeito da oração. É sobre quem estamos fazendo uma afirmação. Esse sujeito é composto porque apresenta 2 núcleos, isto é, 2 partes importantes, que são Beatriz e eu. Como temos 2 núcleos, né? Aqui que corresponde a nós, né? Beatriz e eu corresponde ao nós, né? Entre os pronomes. E aí, a concordância deve ser feita na primeira pessoa do plural. E assim foi feito. Beatriz e eu gostamos. Então, o verbo está concordando adequadamente com o sujeito. Então, aqui a concordância está adequada. Tá? Então, essa opção está de acordo com a norma, está correta. Eu aproveito para lembrar aqui da questão do emprego da crase, né? Da ocorrência de crase. Então, o verbo ir, ele exige aqui a preposição a. Ir a. Onde? A praia. O substantivo feminino praia admite o artigo feminino a. Assim, nós temos o encontro da preposição a, exigido pelo ir, né? E o artigo feminino a, admitido pelo substantivo praia. A mais a, acento indicativo de crase, ok? Essa opção está perfeita, é a nossa resposta, mas nós vamos analisar as demais porque estamos estudando. Letra C. Aconteceu muitas coisas no ano passado. Vejam, aqui ocorre o seguinte. Quando nós estamos falando da ordem direta da frase, nós temos sujeito mais verbo, certo? Mas a gente pode encontrar, né, situações nas quais há uma inversão na posição desses 2 termos. Então, nesse caso aqui, é exatamente o que vai acontecer na letra C. Por quê? Qual é o sujeito? Não é o acontecer. O sujeito, o termo sobre o qual eu estou falando, é muitas festas. Vejam, ele está aqui depois do verbo, certo? Então, esse sujeito é aquilo que nós chamamos de sujeito pós-posto, porque ele está posto após o verbo. Há uma inversão da posição, que é perfeitamente aceitável. Mas, nesse caso, é preciso prestar atenção na concordância, né? E aqui ocorre o seguinte, eu tenho muitas festas, que é um sujeito simples, que tem como núcleo o
termo festas, que está no plural. Sendo assim, o verbo acontecer deve permanecer, né? Deve ser conjugado também no plural. Então, o correto seria: aconteceram muitas festas. Essa opção, então, está gramaticalmente incorreta. Tudo bem? Letra D. Os sapatos pretos que combinava com seus vestidos. Ora, o que combinava com seus vestidos? Os sapatos pretos. Nós temos aqui o verbo combinava, fazendo referência aos sapatos pretos, né? Nós temos o emprego do pronome relativo que vai inserir essa informação. Então, os sapatos pretos. Quais? Os sapatos pretos que combinavam com seus vestidos. Aqui, a concordância do verbo deve ser feita com o termo anterior ao pronome relativo. Aqui nós estamos falando dos sapatos pretos. O núcleo ali, sapatos, né, está no plural. Portanto, o verbo deve fazer a concordância também no plural. Sendo assim, esta opção está incorreta gramaticalmente. Não pode ser a nossa resposta. Letra E. Tem muito barulho nessa festa. Vejamos, pessoal, aqui nós precisamos conversar um pouquinho. Bem, o verbo ter, como você pode observar, está sendo usado no sentido de existir. Ele tem um valor existencial nesse contexto. Com valor existencial, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular. Assim, com valor existencial, o verbo ter deveria aqui ser escrito sem o acento, certo? Todavia, pessoal, eu preciso chamar a atenção do seguinte: embora esse uso do verbo ter como existencial seja muito recorrente na linguagem falada, sobretudo, né, nos meios informais e até formais, de acordo com a gramática, de acordo com a norma padrão, o verbo ter não deve ser usado no sentido existencial. O verbo ter aqui, então, fica inadequado. Nesse caso, para obedecer à norma padrão, nós devemos empregar um verbo como o verbo haver. Há muito barulho nessa festa, certo? Assim, há uma frase gramaticalmente correta. Com a frase que está escrita de fato na questão, nós temos um desvio, certo? Então, considerando a linguagem informal, há um desvio. E considerando a norma padrão, que é o que importa para nós aqui, está errado também. Assim, fica confirmada a letra B como a resposta a ser marcada nessa questão. Uma questão aí de concordância, uma questão simples, mas que nos faz aí revisar vários pontos, né, da concordância extremamente importantes, os quais nós não podemos errar no dia da nossa prova. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a resolução da questão, tenham compreendido as regras aqui revisadas. Em breve teremos um curso de revisão de língua portuguesa específico para a banca Sebrasp, que estará disponível lá no site do Prof. Rafa. Acompanhem lá. Vou ficando por aqui hoje. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.